decisão liminar de um desembargador de São Paulo possibilitou que o WhatsApp, o famoso Zap Zap, voltasse a funcionar no país. Na noite de ontem, a Justiça de São Caetano do Sul determinou 48 horas de suspensão do serviço. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em Direito Digital, Fabiane Pereira, e o advogado especialista em Direito Civil, Ricardo Medeiros. Sejam bem-vindos. O Brasil parou. Doutores, sejam bem-vindos. Por quê? Vamos começar perguntando por quê. Por que essa decisão, então, do juiz, Fabiane? Primeiramente, né, se cogitou numa questão de rixa entre o WhatsApp e as operadoras. Contudo, depois se concretizou realmente que não foi nada nesse sentido, mas foi no sentido de uma investigação criminal. Tá? Uma investigação criminal e uma decisão que lá em junho de 2015, a Justiça havia decidido, então, para passar essas informações dessa investigação policial. Contudo, o WhatsApp ele não cumpriu, não passou essas informações e em agosto eles foram novamente, né, notificados da decisão, mas agora, né, doutor, com a aplicação da multa, né, de 100 milhões. E chegamos em dezembro e nada havia acontecido. Até, então, que se aplicou esse bloqueio, essa suspensão, né, como uma forma de penalidade, né. Contudo, ontem, na data de ontem mesmo, houve um habeas corpus por parte da operadora Oi. Então, teve uma modificação. A 11ª Câmara Criminal, com o desembargador Xavier de Souza, né, acabou, então, determinando, né, restabelecendo, então, a volta do uso do WhatsApp, né. Ali ele usou o argumento que eu e o doutor não tivemos, é bom esclarecer que eu e o doutor, nós não tivemos acesso à decisão na íntegra, tá? Porque como se trata de uma investigação criminal, que tramita na Justiça Criminal, logo é segredo de justiça, então nós não tivemos acesso. O que nós tivemos de acesso de notícias são que todos nós tivemos também através da internet, né? Através do próprio site do Tribunal de Justiça lá de São Paulo. Enfim, e o argumento que ele utilizou ali foi no sentido de realmente ferir o marco civil da internet, que é a Lei 12.965, de 2014. É uma lei recente que veio realmente pela evolução da internet, né? Pela evolução tecnológica, foi necessário ter uma legislação, então, para normalizar, né, todos estes meios de comunicação, tá? Então, ele utilizou nesta linha que fere, além do marco civil da internet, essa legislação que eu comentei, também fere ali o princípio da neutralidade da rede e também acaba ferindo até mesmo o direito do consumidor, no caso de ter acesso a informações. Sim. Agora, doutor Ricardo, as pessoas na internet começaram, como é comum até depois do surgimento, o advento desses aparelhos, né, de toda essa tecnologia. Eu me lembro, por exemplo, do Steve Jobs, quando faleceu, o pessoal acendeu vela, virou São Steve Jobs, né? As pessoas cultuam a imagem. Sim. E, obviamente, quando aconteceu isso, como o WhatsApp pertence à empresa do Facebook, né? Junto com o Mark Zuckerberg, que é uma figura também muito popular, o pessoal começou a dizer, Mark Zuckerberg está acima das leis brasileiras. Não é verdade. Né? O WhatsApp está acima das leis brasileiras. Essa postura deles, essa discussão voltou também com o Uber agora, há pouco tempo, né? Afinal de contas, a cidade quer que o Uber participe, né, de alguma forma, dê algum retorno para a cidade. Para isso, estão tentando legislar em cima desse aplicativo. Esses aplicativos estão acima da lei? Como é que eles devem funcionar? Já que eles estão numa plataforma virtual, vêm de fora, como é que funciona? Bom, primeiramente, antes de responder isso aí, deixar bem claro, não se discute em nenhum momento, tenho certeza que o desembargador discutiu isso na decisão, a legitimidade da juíza de aplicar uma sanção pelo descumprimento. Sim. Não se está estimulando o descumprimento da ordem judicial, não é isso. O que certamente se discutiu, e pelas palavras do desembargador, quando ele usa a expressão foi desarrazoado, né, não atendeu à razoabilidade, é que a medida atingiu milhões de pessoas que não tem nada a ver. Tá? Então, acho que é importante deixar isso bem claro. Tá? Até nós temos uma norma, artigo 5º da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, fala que o juiz, não aplicar a lei, ele tem que atender, né, às suas exigências sociais e à destinação do bem comum.
E então, uma lei que nasceu para proteger os usuários acabou o quê? Virando contra o próprio usuário. Sim. Então, isso acho que é bom deixar bem claro, tá? Ok. Com relação à pergunta, não estão acima da lei. Claro, o que acontece? Nós temos normas, inclusive, da soberania da jurisdição. Então, os delitos, aqui a colega é especialista na área de direito digital, sabe que os delitos praticados no solo brasileiro, certo, vão ter que submeter ao império da lei brasileira. O problema é que operacionalizar o cumprimento de uma decisão judicial, fazer realmente valer lá fora quando eles estão hospedados, esses sites, realmente em outros estados, né, estrangeiros, digo, estado de outros países, né? Então, realmente, mas não estão acima da lei. Nós temos vários outros casos. Mesmo não tendo escritório no Brasil? Mesmo não tendo escritório no Brasil. Há medidas que demoram muito, é claro, questão de, por exemplo, cartas rogatórias, uma expressão técnica do direito, para fazer valer, né, um pedido de informação, um cumprimento de uma decisão no exterior. Não tinha outra forma de fazer? Essa é uma questão, né? A melhor forma seria, obviamente, o WhatsApp ter um escritório, uma representação, né, doutor, em solo brasileiro. Assim. Isso facilitaria bastante. E, ao meu ver, daria até mais uma simpatia, né, a dessas pessoas que criticam tanto a respeito da pergunta que fizesse. Estão acima da lei. Então, coloque um escritório aqui. Sim, Brasil. umas pessoas disseram... Aí se levantam, né, hipóteses das mais maldosas possíveis de que, claro, o poder econômico teria influenciado. Muita gente se surpreendeu com a questão das operadoras. Dizendo, não, isso é coisa das operadoras, elas não querem o WhatsApp porque daí as pessoas ligam e falam WhatsApp e não utilizam o celular, né, não usam o serviço de telefonia. E, na verdade, a doutora lembrou bem, foi a Oi que cindiu, né, tentou habeas corpus, né? Agora, minha pergunta é a seguinte, doutora, se eu me sentir lesado, vamos supor, um taxista hoje que usa o serviço, né? Nós mesmos, na Rádio Mix FM, usamos os comunicação. serviços Vou contar um caso. Então, Conta, por hoje, favor. excepcionalmente, no programa Cafezinho, ao meio-dia, né, que é o programa da Rádio Mix FM, 107.1 FM, para você que quer ouvir, a partir do meio-dia, a gente utiliza muito o WhatsApp, não só com recados que as pessoas digitam, mas também com recado de voz. Como não tinha a possibilidade de usar o áudio e muito menos as pessoas mandarem o recado, a gente teve que voltar. Inclusive, brincamos, estamos lançando uma novidade. O telefone. O telefone. O telefone. Está aberto o telefone. Telefone a e gente ficou torpedo. brincando ainda, né? E Com a torpedo. régua eu ficava cutucando o telefone porque eu não sabia como usar. Onde é que eu ponho isso, onde é que eu aperto. Mas, enfim, se eu me sentir lesado, né, de alguma forma, eu posso procurar justiça? Aquela questão, sim. dano moral, entre Sim, outras é coisas? possível ingressar judicialmente desde que se comprove o dano, né? Sim. Se comprovando o dano, sim, é possível. Eu acredito que muitas pessoas foram afetadas, né? Como bem disse o doutor, são milhões de pessoas utilizando este meio de comunicação, porque o WhatsApp ele se tornou um meio de comunicação universal. Sim. Universal, né? Então, a partir do momento que se teve este dano, sim, se pode ingressar judicialmente. Agora, as empresas de telecomunicações poderiam pedir por exemplo, tá? O WhatsApp ele permite ligações que são gratuitas. A pessoa precisa estar com Wi-Fi ligado ou com algum pacote de 3G, de 4G, enfim, de internet, adquirido pelas operadoras. Mas o fato de fazer ligações pelo WhatsApp, essas ligações, essa prática deveria ser regulamentada como, por exemplo, o caso do Uber? Na opinião de vocês? Pois é, né? É um serviço que é de telefonia? As operadoras questionam isso, né? As operadoras questionam realmente que seria, quando se usa o aplicativo para a transmissão de dados e voz, seria uma telecomunicação como qualquer outra. E deveria estar, inclusive, coberta pela Lei Geral das Telecomunicações, por toda a regulação que tem aplicado às operadoras. Isso é uma discussão, né, doutor? Isso aí, com certeza... futuramente eles vão ter que logo pensar nisso também, né? Porque a coisa é muito rápida e o direito demora um pouco para regular todas essas relações. Para acompanhar essa evolução. Exatamente. Contudo, né, é importante trazer uma observação também, não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro, né, mas só uma observação que para fazer essas ligações pelo WhatsApp, nós sabemos que nós temos que ter internet, né? Sim. E sabemos também que não são em todos os lugares que tem Wi-Fi disponível e que vai funcionar de uma forma normal, rápida, né? Então, muitas operadoras, quando elas fazem o serviço ali de venda, quando a pessoa compra um pacote, já está incluindo, inclusive, a questão da internet, né? Sim. Então, teria
esse serviço já estaria esse sendo serviço pago. já Já teria estaria sido sendo pago. pago, Algumas, né? eu não me lembro, eu não vou fazer propaganda, eu lembro qual é a operadora, Aham. mas que faz propaganda dizendo que não conta no serviço de dados o Facebook e o WhatsApp, para que a pessoa não É a minha perca na sua operadora. franquia, né? Oi? É a minha operadora. É a tua Ah, é operadora. Da qual o serviço de WhatsApp entrou às 5 da pi- tarde. Quer fazer Não, deixa assim. uma propaganda para pedir desconto? Não fica à podia vontade. reclamar, porque o meu WhatsApp chegou Tá às 5 bom. da tarde só. Bom, uma última questão rapidamente, tá? A questão da privacidade, né? Sim. Porque essas questões judiciais, agora entramos num aspecto criminal, né? Temos alguns barracos acontecendo, Sim. né? E compartilhados, inclusive, né? Bom, não vou falar o nome da moça, mas ela é famosíssima, acho que está mais famosa que a Xuxa hoje em dia, né? Essas questões de privacidade hoje na nossa lei, o direito está conseguindo acompanhar? Tá. Uma que está previsto, né, doutora? A gente pode, o senhor pode me complementar, na nossa própria Constituição, que é o direito de imagem. Depois, essa lei aqui, o marco inicial da internet, né, que é a Lei 12.965, ali no seu artigo 19 também traz a questão da privacidade. Então, tá previsto, sim, está regulamentado, né, essa questão da privacidade. Tanto que essa moça, ela poderia ingressar com uma ação depois, na questão do uso da imagem, né? Sim. Então, a nossa legislação, sim, ela acaba protegendo também a imagem. Se né? a Valéria me permite, Claro. colocaste um ponto muito sensível, Pires. Acontece muitas vezes no direito que o juiz, você tem direitos e garantias na Constituição, como, por exemplo, o direito a não ter a sua intimidade violada e, da outra parte, o direito de a liberdade de expressão. Então, o juiz, na análise do caso concreto, faz aquilo que nós chamamos de direito das ponderações dos valores que estão ali. Não é dizer que um vale mais do que o outro, mas, no caso concreto, muitas vezes, ele tem que fazer uma proporcionalidade. Ou seja, ele tem sim que emitir um juízo de valoração. E muitas vezes, não querendo fazer um pré-juízo, mas o juiz tem que, às vezes, fazer com que não se exerça o direito, ou se mitigue o exercício do direito da liberdade de expressão para proteger a violação à intimidade de uma pessoa. Então, ele faz, sim. Nós temos mecanismos legais, e, inclusive, na nossa Constituição, mecanismos que vêm de princípios, né, que podem, sim, como da razoabilidade e proporcionalidade. Da razoabilidade, com certeza, o desembargador o utilizou para conceder liminar no habeas, e também um subprincípio da proporcionalidade, quando esses valores estão em jogo. Isso respondendo, né? Claro. Sim. Que o tempo nos permite, né? Pois é, nós daria temos- uma noite inteira de... Nós temos 1 minuto para cada um agora para as considerações finais. Eu queria fazer uma pergunta que abrange um pouco mais do que o WhatsApp, mas a gente pode ter a suspensão de algum serviço de aplicativos, algum outro serviço que envolvam telecomunicações, como o do WhatsApp, como a gente teve hoje, como Facebook, Instagram, Snapchat? A Na justiça opinião de brasileira vocês? tem poder, essa é a grande dúvida. Né, Ou que a fica aí gente- o exemplo, olha, dessa forma não funciona. Da minha parte, eu acho que se abriu assim, um precedente importante, tá? Esse enfrentamento feito pela juíza. Tá? Tem um mérito a decisão dela, em que pese, na minha visão, ter extrapolado. Né? Sim. Então, aquela coisa, quer dizer, a decisão trouxe muito mais malefício do que benefício. Ela queria, era um resultado qual? Útil, prático. Que a decisão dela fosse cumprida, que a empresa prestasse as informações, já que pecuniariamente não se conseguiu chegar a esse objetivo. Correto? Sim. Agora, porque os usuários são 100 milhões estimados, né, no Brasil. Sem acesso, isso foi realmente desmedido. Sim. Né? Então, Ela posso foi usar- uma decisão ilegal e danosa, né? É. Ela foi ilegal e danosa. Que... A minha Foi pergunta realmente agora, desproporcional. eu vou parafrasear um importante político da nossa região, especialmente região metropolitana. Essa decisão, todo esse caso, esse precedente que se Sim. abriu, temos a justiça, temos dono. O nosso país tem dono. A justiça fincou o pé e disse, olha, seja da onde vem, virtual ou não, o Brasil tem dono. É mais ou menos isso? pela Constituição, o dono do Brasil somos todos nós, né? Sim. O poder Nós. emana do povo, né? Então, é claro que na prática a gente sabe que... É que eu acho que nos dois casos, porque a pressão popular foi tão grande... Eu acho que é o primeiro né? caso, na verdade, no mundo. Com Nunca- certeza. não A vamos justiça falar. diz uma coisa, o juiz, mas enfim, a população foi lá como dona do Brasil Dona e disse, do Brasil. não, nós precisamos do WhatsApp funcionando. E aí Com certeza. a justiça trabalhou. Aí vem aquela questão que eu digo, quer dizer, a aplicação da lei é atender às exigências Sim. sociais e o bem comum. Ali o bem comum foi atingido, né? Tá bom. Tá? Né? Brasileiros, né, univos. Pelo Univos. WhatsApp. É. Pelo WhatsApp. Isso. Só não Gente, criem grupo, tá? Que podem criar um grupo, mas não me cuidado convidem. com os grupos, gente. Não me convidem. E com o que vocês compartilham aí, né? Enfim. Bom, quero agradecer a presença do professor muito obrigado. Ricardo Medeiros e também da especialista em Direito Digital, Fabiane Xavier Pereira. Sejam bem-vindos sempre.